crianças, como vocês estão? Nós temos nossa aulinha de português hoje, de um assunto maravilhoso, na semana, no mês de abril, que a gente comemora o mês do livro infantil. E muitas das histórias folclore, do nosso folclore, estão escritas lá nos livros infantis. Nem todas, mas muitas estão. E muitas, nosso primeiro contato com esse folclore na infância é por meio dessas histórias escritas nos livros. Mas você sabe mesmo o que é folclore? Eu tenho certeza que você conhece muitas dessas histórias. Mas você sabe o que é folclore? Bom, acompanhe no livro Coque, página 88. E a gente vai ver que folclore é uma palavra de origem inglesa e que significa sabedoria do povo. Então, é um saber popular. O folclore é uma sabedoria para justificar alguns acontecimentos que não tinham conhecimento científico para explicar. Então, vieram saberes populares, algumas justificativas, criaram umas histórias para justificar aqueles acontecimentos, e isso foi passando de geração em geração e a gente conhece até hoje. Então, por que é importante eu estudar o folclore? Porque eu vou entender como era meu povo, como éramos como nação em tempos muito atrás. Então, a gente tem que entender de onde veio essa história, que logo ela está atrelada aos povos que vieram também, ou que existiam aqui antes. Então, são tradições e costumes passados de geração a geração. Então, gente, às vezes, tinha uma época mais atrás, contavam-se mais histórias. E hoje, muitas vezes, isso é coisa da minha avó. Não, isso é coisa da época da minha tataravó. Por que eu tenho que saber disso? Você tem que saber para você entender isso, para você contar, para que esse saber popular não se perca. Então, para que seja lembrado também, o folclore é festejado, então tem várias festas para comemorar. Então, a importância disso é manter vivo esse conhecimento. Então, é composto de lendas, provérbios. Provérbios são como se fossem regras. Alguns provérbios, por exemplo, melhor ter um pássaro na mão do que dois voando. Ou seja, é melhor eu garantir isso aqui e ter um, eu quero 3, mas já que eu não tenho, é melhor eu garantir esse, é melhor um pássaro na mão do que 2 voando, entende? É mais ou menos assim. É uma sabedoria que nunca morre, pois está guardada na mente de cada um. Bom, nunca morre se a gente continuar contando. Por isso a importância de contar no meio dos livros, por isso a importância de contar de comemorar nas festividades, para que ela realmente nunca desapareça, nunca se perca. Então, vamos aos folclores. Nós temos algumas personagens que são as mais conhecidas de vocês. Ali a pequena Yara, a sereia bonitinha, muito conhecido, o nosso famoso Saci Pererê, Curupira, que é o protetor das florestas, o Boto, que é lá da Amazônia, essa história. E o Boto, ele era, nas festas juninas, ele se transformava num belo moço. Por que esse chapéu? O chapéu era porque a transformação não era completa. E aí tinha que cobrir, disfarçar o grande nariz do moço que não se transformou em moço, ficou do Boto. E o chapéu era para cobrir, então ele usa o chapéuzinho caído na testa. Lobisomem, terror das noites de lua cheia, e o Boitatá, que é a cobra, que protege as matas. Nesse texto em especial, lá da página 88, nós vamos falar sobre a Cuca. A Cuca é um texto folclórico, ele foi escrito pelo Monteiro Lobato, mas o Monteiro Lobato ele só contou do jeito dele.
Mas a única vez que ele menciona a Cuca é nesse livro do Saci. Nas outras histórias, no país, Narizinho, Emília, ele não menciona a personagem Cuca. Ele menciona no livro do Saci. Por quê? Isso tem uma razão. O Saci era um grande aliado da Cuca. A Cuca é uma história que veio lá de Portugal, então ela é uma lenda portuguesa que veio para o Brasil na época da colonização, mas aqui ela foi toda modificada, ela se misturou com o saber africano, com o saber indígena. Então, gente, para os portugueses, para os europeus, a Cuca ela tinha o poder de controlar a mente. E para os indígenas, a Cuca era um animal que ele comia, engolia a presa. Então, ele engolia a presa. Olha, controla a mente, engole a presa. E outro os africanos. Os africanos, a Cuca é velho, cuco velho. Então ela gerou essa personagem, uma bruxa velha e que sequestrava as crianças. Na verdade, na Europa era utilizado em uma procissão para que as crianças tivessem medo e não fizessem bagunça na frente da procissão. Por um tempo foi assim. Então vamos lá. A origem dessa lenda é o dragão das lendas portuguesas e tem crânio e cabeça. Esse crânio que ficava na procissão lá na frente para que as crianças não fizessem bagunça. E veio para o Brasil na época da colonização. No Brasil, a Cuca aparece em diversas cantigas, né? Nana, neném, que a Cuca vai pegar. Papai foi na roça, mamãe foi trabalhar. Bicho papão, saia do telhado, deixa dormir sossegado. Então, cantigas de ninar. Gente, só nina criança, porque canta desse jeito mesmo, no ritmo só. Então, aí a criança pega no sono, mas se a criança for prestar atenção na letra, não vai conseguir dormir. Porque imagina, você não tem, o pai não está por perto, a mãe não está por perto, tem um bicho no telhado. E o bicho é papão. Dorme, não? Quadrinha mineira. Para os mineiros, eles cantam: vai te coca, saia daqui pra cima do telhado, deixe dormir o menino, seu sono sossegado. Então, na verdade, na versão mineira, a palavra pão é substituída por coca, mas é a palavra bicho-papão. Bate bicho-papão, sai para cima do telhado. É o bicho-papão que ele pede para ele ir para cima do telhado. Quer dizer, onde que ele está? Será que está no quarto? Lenda, ainda bem que não existe. Mas foi o medo de muitas gerações. Hoje vocês são muito espertos e vocês sabem logo disso, que são apenas lendas que não existem. Mas algum tempo atrás, as crianças passavam muito medo e aí controlavam as crianças com a travessura. Se você ficar conversando à noite, a Cuca vem. E não dormia, a Cuca vem te pegar. Então a criança tinha que ficar dormindo quietinha ali para dormir rápido, porque se ela ficasse acordada, ai meu Deus, que medo, a Cuca vinha. Durma, neném, senão a Cuca vem. Papai foi à roça, mamãe logo vem. Podia esperar a mãe acordada, não. Então, vamos lá. Bom, já disse para vocês que a Cuca, o Coca, o bicho-papão é apenas uma ameaça. Sem perigo, não existe e sem forma. Mas Monteiro Lobato, ele deu um formato, mas ele disse muito pouco sobre a Cuca. E aí, aquela personagem com aquela cabeça de jacaré, o corpo de jacaré e a peruca loura, os dentes verdes, foi criado pela produtor da série da Rede Globo, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, o que o Monteiro Lobato diz? Acompanhe comigo a leitura da página 99. Olha,
Na obra de Monteiro Lobato, a Cuca era uma horrenda bruxa que morava numa caverna escura. Tem cara de jacaré e garras nos dedos, como os gaviões. Velha como o tempo, dorme uma noite a cada 7 anos. Quando fica brava, dá para ouvir o seu urro de raiva a 10 léguas de distância. Muito alto o urro dela quando a Cuca ficava brava. Melhor não irritar a Cuca, né? Um dia, ela raptou e encantou o Narizinho. Com a ajuda do Saci, Pedrinho conseguiu o fio de cabelo de uma Iara e quebrou o feitiço. Foi um alívio. Narizinho, ela transformou a Narizinho numa pedra. De repente a pedra começou a falar. Pedra não fala. Descobriram era Narizinho. Ainda bem que o Pedrinho teve a ajuda do Saci para quebrar o feitiço. A Cuca é conhecida popularmente como uma figura feia que assusta crianças inquietas, aquelas que, além de não dormirem, não param de falar. Para uns, ela é uma bruxa velha e corcunda, para outros, é o próprio bicho-papão. Entre outras representações que essa figura mágica assume na oralidade brasileira, ou seja, na característica como ela é falada. Eu posso te contar uma história com a Cuca, falar assim, a Cuca, ela era uma velha muito branca, muito enrugada, um olho verde, o outro olho vermelho, muito malvada, com o cabelo bem longo que ia até o pé. Eu posso te dar a minha versão da Cuca. Nós não temos muito, isso depende da minha oralidade. Como dependeu da oralidade do Monteiro Lobato para que o produtor da série da Globo fizesse aquela com cara de jacaré. Bom, mas ela poderia ser com cara de jacaré porque ela era tão feia que aí ele representou como? Falou, tão feia com uma cara de jacaré. Mas não significa que ela tinha que ter a cabeça do jacaré. Bom, vamos lá, então, fazendo as atividades. Eu quero que você imagine como a Cuca ou Coca seja. Desenhe uma folha e eu quero ver essa imagem. Desenhe como você. Esquece aquela personagem que você formou na sua cabeça por causa do seriado da Globo. Coloca aí a sua imagem, o que você acha que representa a Cuca. É um bicho, papão? Você já teve medo de algum bicho, papão? Como que era esse bicho? Ele era Cuca? Não sei. Então, você vai criar a sua imagem da Cuca e vai desenhar para mim. Bom, quem é a Cuca? Você vai dizer quem é ela, com base no texto. Quando a Cuca dorme, qual o tempo que ela dorme? E quando a Cuca fica brava, o que acontece? Então, vocês vão lá no texto, primeiro parágrafo, para responder essas 3 perguntas. Então, quem é a Cuca? A Cuca é uma horrenda bruxa que mora numa caverna escura, tem cara de jacaré e garras dos dedos como os gaviões. Agora, quando a Cuca dorme, velha como o tempo, dorme uma noite a cada 7 anos. Então, ela dorme uma noite só a cada 7 anos. Quando a Cuca fica brava, o que acontece? Quando fica brava, tudo no primeiro parágrafo, dá para ouvir seu urro de raiva a 10 léguas de distância. Então, quando a Cuca, o que acontece? Ela dá para ouvir seu urro a 10, ela urra. Dá para ouvir a 7 léguas de distância. O que a Cuca fez com o Narizinho? 2 perguntas. O que a Cuca fez com o Narizinho? E lá na letra E, quem ajudou o Pedrinho a salvar a Narizinho? Vamos lá para o segundo parágrafo. Olha só, o que ela fez com o Narizinho? Um dia, ela raptou e encantou o Narizinho. Com a ajuda do Saci, Pedrinho conseguiu o fio de cabelo de uma Iara e quebrou o feitiço. Então, quem ajudou?
E o que ela fez? Ela encantou, raptou e encantou o Narizinho. Bom, esse quadro é um quadro famoso, é uma pintura a óleo por uma artista muito que fez belas artes do Brasil, a Tarsila do Amaral, 1924. Tarsila nasceu no interior de São Paulo, foi para a Europa e estudou artes lá na Europa. Depois ela voltou para o Brasil e ela, quando chegou no Brasil, ela começou a pintar coisas brasileiras, paisagens brasileiras, animais. E aí ela representou o folclore brasileiro neste quadro. Então essa é a imagem da Cuca, por Tarsila do Amaral. Ela fez também um sapo, um tatu e um outro bicho. Quer dizer, olha como que ela descreveu isso. Tarsila do Amaral, grande pintora brasileira, pintou esse quadro em 1924, representando a Cuca. Bem diferente daquela imagem que a gente formou por causa do seriado, né? Do Monteiro Lobato. Então, vamos lá. Ela escreveu à sua filha dizendo que estava fazendo uns quadros bem brasileiros. Sobre a personagem na composição, a própria Tarsila a descreveu como um bicho esquisito. Então, um bicho esquisito no meio do mato com um sapo, um tatu e outro inventado. Então, sapo, tatu, que bem diferente, gente. Um sapo não é assim, um tatu não era. Isso fez parte do imaginário da Tarsila. A Cuca e um outro aqui que parece, né, como o Pedro muito bem descreveu na aula, parece uma lagarta com cela, né? Então, vamos lá. Isso na visão do Pedro, mas eu não sei o que você enxergou aqui. Vamos responder? Então, vamos lá. A Cuca que a artista retrata parece malvada e assustadora? Sim ou não? Malvada ou assustadora? Sim ou não? Como você descreve a Cuca retratada por Tarsila do Amaral? Então, você vai responder as duas perguntas. Como você descreve a Cuca retratada? Então, olhe para o quadro e veja como você descreve. Os outros bichos retratados na pintura parecem reais ou são frutos da imaginação da artista? Primeira pergunta, são reais ou são frutos da imaginação? Que bichos são esses? Aí você vai descrever, vai falar quais, se são reais ou se são do imaginário e quais bichos são esses. Muito bem. Um pouquinho sobre a Tarsila, eu quero que você leia esse texto, reflete um pouquinho sobre a Tarsila. Ela, quando chegou para o Brasil, ela fez parte de um importante movimento com artistas daqui e ela teve um papel muito importante. Essa é a Tarsila. Eu quero que você leia esse texto e depois responda essa atividade aqui em casa. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo vídeo.